Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus para todos, os amigos e companheiros, né, irmãos e irmãs. Seguindo aqui o testemunho, né? Eu já coloquei duas partes e não tem como eu gravar todo de uma vez por causa do espaço, do tempo, né? Mas se eu repetir algumas coisas, vocês não colocam muito em conta, mas se tiver alguma palavra de acatação, você acata e peço ouvido. Aí eu me lembro de que nós somos 12 irmãos, 12, 6 homens, 6 mulheres. E nesse tempo já havia só eu dentro de casa com a minha mãe. Os outros irmãos já tinham saído. Tudo, uns trabalhavam fora, outros moravam com outras pessoas, outros trabalhavam em outros lugares, só ficou eu em casa com a minha mãe. Minha mãe trabalhava numa empresa, eu trabalhava numa outra. E assim, tudo bem. Aí eu tinha ficado desempregado, sem serviço. E aí senti assim, de última hora, que eu vontade de ir para o corte de cana. Eu já até falei essa parte. E aí quando a minha mãe chegou do serviço, ela ficou sabendo que eu tinha ido para o corte de cana, que é lá no estado de São Paulo, no interior de São Paulo. Aí a minha mãe ficou bastante chocada com aquela palavra que ela recebeu, aquela notícia, né? E que eu nunca tinha saído de casa também, eu tinha apenas 15 anos de idade naquela época. E aí a minha mãe não teve mais como nem de cuidar de comida, porque naquela época eu tinha que fazer comida para levar para o serviço, e ela aquela luta, né? Aquela luta, é assim a vida. E minha mãe era da igreja Assembleia de Deus. E eu ainda não tinha ido para a igreja. E eu sei que naquele dia lá na rodoviária da cidade de Diamantina, tinha um pastor que pregava a palavra lá, era quase assim 2 horas da manhã mais ou menos, 1 hora, 2 horas mais ou menos. E ele pregava palavras no livro de Mateus, no capítulo 24. Aí os irmãos guardam bem esse capítulo de Mateus, que é capítulo 24. E eu parei ali para ouvir aquela palavra. Aquela palavra estava falando mesmo comigo, profundamente comigo aquela palavra. E aí ele, moço, me deu depois que ele terminou aquela pregação, ele me deu um folheto e naquele folheto estava também o capítulo 24 de Mateus. Isso foi em 85, 1985. E eu tinha 15 anos, exatamente 15 anos. E isso, aí eu fiquei, ele terminou a pregação, eu fui embora e eu fiquei ali. E deitei um pouco no banco da rodoviária, que eu não tinha cobertor, não tinha nada, eu estava indo sem nada. E fiquei ali no banco da rodoviária. E aquele pastor, no momento, ele pagou um café para mim. Pagou um café, um lanche. E aí eu deitei ali depois e comecei a adormecer ali aquele banco. E aí, que eu fiquei naquele banco, chega um moço daqui dessa cidade. Um moço até por nome de João da Oficina. Ele chegou e balançou e perguntou:
da onde que eu era, eu falei que era daqui, da cidade. Ele falou assim, você tá indo embora? Eu falei assim, eu tô, querendo, né? Se quiser ir comigo, eu tô indo. Isso quase 3 horas da manhã. E aí eu falei assim, eu vou. Aí a gente saiu de lá de Diamantina. E quando chegou aqui em casa, a gente morava ali numa casa de aluguel. Eu cheguei aí, nós saímos de lá 3 horas da manhã e chegamos aqui por volta de 5h30, 6 horas da manhã. Que eu bati na porta e minha mãe estava orando. A minha mãe estava orando exatamente a meu favor. E quando eu bati na porta, minha mãe não conseguiu nem conter as lágrimas e que estava orando a meu favor, que eu voltasse do caminho, como dito, eu tinha voltado, que eu estava chegando em casa. Aquilo, a emoção dominou a gente. Por isso, eu sempre falo que a oração, ela, ela é forte. A oração é como se... é a chave, né? Como você entrar num apartamento e você consegue entrar no apartamento através da chave. Você entra num quarto ou em outro, mas através da chave. Você tem a chave, você vai lá e entra. Porque você tem a chave. Então a oração é assim. A oração quebra as barreiras, quebra os paredões e você passa através da oração. Não tem nada que resiste. A oração, se quer vencer, é na base da oração. Bom, e aí o tempo passou. O tempo passou e eu não levei a sério aquela palavra. Só falei com a minha mãe que um moço estava pregando lá na rodoviária e eu tinha orado ao meu favor. E até conduzindo na oração dele, eu pude perceber, conduzindo a minha viagem de volta para cá, que eu falava as palavras lá na oração. E eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz com aquela oração e muito feliz. E através daquela oração, aquilo mudou a minha vida, só que hoje é que eu percebo que aquela oração mudou a minha vida. Naquele momento eu não percebia tanto. Mas hoje, quase 40 anos depois, eu percebi o quanto aquela oração fez e surgiu um efeito na minha vida. E a história continua. Aí chegando em casa, tudo se formatizou, as coisas caminhou e o tempo foi passando. E uma dessas histórias fez a minha vida chegar nesse ponto de hoje, emendando essa história dessa viagem que eu vim de volta para minha casa. E um dia alguém pregou a palavra de Deus para mim aqui. E aquilo eu não levei muito em consideração, mas Deus mudou a minha vida. Deus mudou a minha vida através do livro de Mateus, no capítulo 24. Deus mudou a minha vida.